Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Mas ide a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. E Emmanuel vai comentar na lição 67 do livro Fonte, Vinha de Luz, adiante de vós. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recomponha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores, apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinho ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Toda tarefa voluntária que a gente tem aqui na Terra, ela vai precisar de pessoas que sejam realmente dedicadas. O que Emmanuel está chamando a nossa atenção aqui agora é que quando a tarefa é aquela tarefa mais grave, aquela tarefa mais séria, por exemplo, a tarefa de construir uma obra social, a tarefa de construir uma casa espírita e até de dirigir uma casa espírita, essas tarefas não é qualquer pessoa que abraça, porque a pessoa ela tem que estar preparada para os percalços, ela tem que ter realmente foco no que ela está querendo fazer, no trabalho que ela está querendo fazer. E eu conheço casas, trabalhos que foram fundados, às vezes por pessoas que, vou colocar aqui, até no nosso meio, eram um pouco desacreditadas e de repente elas botaram na cabeça, eu vou fundar aquela obra, eu vou fundar aquela casa, e fundaram, e na hora certa começou a aparecer um monte de trabalhadores, e cada um fazendo um pouquinho, mas a casa hoje está se desenvolvendo com um trabalho bonito, está desenvolvendo com um trabalho que faz a diferença, atende as pessoas que estão por perto, né, as comunidades que estão por perto, está atendendo, tanto levando as cestas básicas, o lado material, como também levando o Evangelho de Jesus. Mas começando por 2, 3 pessoas que carregam o piano de verdade nas mãos. Eu vou falar aqui dando nome aos bois, né, que eu conheci um pouco do Centro Espírita Leon Denis, e é um centro espírita grande, com muitas atividades, mas quando você para ver mesmo, com calma, o trabalho mesmo pesado fica na mão de um grupo muito pequeno, porque é o grupo realmente que escolheu aquela tarefa e que está fazendo aquela tarefa. E ele está falando aqui para a gente, olha a comparação que o Emmanuel faz para a gente. Ele fala para a gente que Jesus, por exemplo, ele estava à frente o tempo todo. Ele que estava carregando o piano, como eu falei aqui no jargão popular, o tempo todo, e que inclusive continua carregando até os dias de hoje, porque, segundo Emmanuel, ele é o governador do nosso planeta. Então, tudo que vai acontecer com esses filhos, com essas ovelhas, que ele garante para a gente que nenhuma das ovelhas se transviará, ele está à frente do serviço. E vão aparecendo os outros trabalhadores que vão com delegações menores, mas pouquíssimos conseguem realmente abdicar do seu tempo para se dedicar exclusivamente àquela tarefa. A gente gosta de estar lendo as obras de André Luiz, que a gente vê até o trabalho mesmo no plano espiritual, né? Sempre tem um pronto-socorro,
seja ele móvel, seja ele fixo, sempre tem uma colônia qualquer e você vai ver quem está dirigindo aquilo ali, né? Na verdade são poucas pessoas, em proporção a todos os habitantes do nosso lar. Quantos são os ministros e o governador? São sempre poucas pessoas que estão fazendo esse serviço e carregando esse serviço mesmo de verdade. Então ele fala para a gente, né? Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio quando o pastor recompunha o rebanho diverso. Que vamos pensar assim, né? O que a gente deve pensar? O pastor está compondo o rebanho dele diverso? Qual é a tarefa que cada um de nós está assumindo? Às vezes são tarefas menores, mas não são tarefas com menos importância. Mas se pelo menos cada um cumprir a sua tarefa, né, menor, a gente já começa a ter uma casa espírita organizada, a gente começa a já ter um trabalho organizado. Então, com todo respeito, né, a gente faz parte aqui de uma direção de uma casa espírita, já tem desde o ano de 2004, na data de hoje, 17 anos. E às vezes um companheiro chega perto de mim, não, mas você faz parte da diretoria. Eu falo, peraí, eu faço parte da diretoria fazendo essa e essa atividade. Quem faz as outras atividades é fulano. Então, se você tiver que conversar sobre esse assunto, você vai conversar com fulano. Primeiro, porque é ele que dirige. Aliás, até quando a gente vai, por exemplo, levar alguma sugestão, né, levar alguma reclamação, você pode conversar diretamente com fulano, que pelo menos a gente está aqui aberto o tempo todo às opiniões que sejam construtivas, né, às sugestões, e a gente vai percebendo que o trabalho não é nosso. Quanto menos a gente colocar o nosso individualismo, o trabalho fica melhor, né? Então é muito gostoso quando reúne todo mundo e vê qual é o gosto da maioria. E depois vira para a minoria e fala, olha, a maioria ganhou. Se você quiser, né, um dia modificar isso, tenta convencer, né, de que realmente isso é bom para trazer para a maioria. Mas começou a colocar autoritarismo, começou a colocar alguma coisa parecida, atrapalha o nosso serviço. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente começa assumindo nossas tarefas pequenas, e essas tarefas pequenas, vamos procurar nos dedicar a ela, fazer ela com excelência, fazer ela da melhor maneira que se possa, né? Porque a gente vai perceber que até a tarefa de direção geral hoje, Cristo, direção geral do planeta, ele vai delegando, ele começou delegando a 12 discípulos, e agora ele vai delegando a várias pessoas que vão assumindo as suas tarefas. Mas a gente realmente, a proporção, pelo que eu venho falando aqui, né, ele bota aqui, comumente em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, né, ou de valor e fé, modifica-se o ânimo e de imediato. Eu não tenho tempo, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho, o desculpismo, 1000 coisas que vão aparecer. É o prazer que eu não quero deixar de ter, de final de semana, de farra, enfim, e acaba não desempenhando o trabalho. Ele vem chamando a atenção para a gente, olha, o mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Então, olha, o convite que ele bota para a gente no final, não nos entregueis às sombras da indecisão quando permanecedes sozinho ou quando o trabalho se agrave na estrada comum, ide confiantes e otimistas às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso em ação. Cara, que a gente aqui, ó, já parou para pensar assim, qual é a prova que eu estou vivendo, qual é a expiação que eu estou vivendo? Eu estou cumprindo bem o que foi dado por Deus agora nesse momento? E as tarefas que eu voluntariamente estou assumindo? Estou cumprindo bem na medida do possível? Estou procurando fazer o melhor? Estou dedicando um momento do dia para fazer orações só por essa tarefa e pedindo intuição? O que é que eu faço para melhorar? Nós estamos vivendo um momento de desafio, né, porque estamos no período de pandemia, tendo que fazer nossas tarefas, muitas delas online, ou então algumas casas que estão arriscando abrir os seus serviços só nesse ou naquele aspecto presencial, mas ainda com medo dessa contaminação que está acontecendo, não deixa de estar assustando a todo mundo. E o que a gente está fazendo de melhor? Está tentando fazer a coisa melhorar? Estamos tomando a iniciativa de fazer também com os nossos, aqueles que frequentam a nossa casa? É isso que a gente tem que estar o tempo todo compenetrado e falando assim, olha, Jesus, que é o mestre maior, ele está na coordenação de todos esses serviços, mas nesse momento ele delegou a gente esse pequenininho, esse cadinho. E o que a gente está fazendo desse cadinho? Vamos procurar colocar o nosso coração, né, e fazer da melhor maneira que a gente pode, porque se a gente não conseguir aprender a fazer o pequenininho com excelência, a gente não vai conseguir chegar nunca a fazer as tarefas maiores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.